Bom ver vocês mais uma vez. Hoje a gente vai conversar um pouco, né? Eu vou falar um pouco aqui para vocês sobre a caridade essencial. Muito importante, eu acho, assim, eu sempre me surpreendo como na doutrina espírita, né, a gente sempre fala que quem está à frente de algum trabalho, de alguma fala, não é porque somos mais especiais ou mais preparados do que os outros, né? Mas porque somos mais necessitados de oportunidades de trabalhar. Então, em especial para mim hoje, quando eu estudei, né, para me preparar para essa fala, eu me lembrei, né, como antes de vir aqui falar, a pessoa que vem falar, que hoje sou eu, tem a oportunidade de antes estudar. E sempre é uma coisa que a gente está precisando ouvir, muito mais do que quem vai ouvir aqui na sala hoje, né? A gente que vai falar é quem mais precisa daquele ensinamento. E por isso que a nós é dada a oportunidade de estudar aquele ensinamento com mais profundidade, né? Com a tarefa, assim, o dever de se preparar. Então, é sempre bom a gente lembrar disso. Eu vou ler para vocês aqui, a gente vai falar sobre caridade essencial. E, para começar, eu vou ler para vocês um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 15, os itens 6 e 7, onde consta o título Necessidade da Caridade, segundo São Paulo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas como um metal que soa e um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e penetrasse em todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e se tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me servirá. A caridade é paciente, é doce e benigna. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se vangloria e não se irrita com nada. Não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, e sim com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas entre elas, a mais excelente é a caridade. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 7 e versículo 13. Aí vem o comentário de Kardec. O apóstolo Paulo compreendeu tão claramente esta grande verdade que disse: ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos e ainda que tivesse o dom da profecia e penetrasse em todos os mistérios, e ainda que tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. Destas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca, assim, com clareza, a caridade até mesmo acima da fé. Porque a caridade está ao alcance de todos, do inculto, do sábio, do rico e do pobre. E é independente de toda crença particular. E faz mais, define a verdadeira caridade.
mostra não apenas na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Então, eu já tinha lido muitas vezes essa passagem do Evangelho, mas eu nunca tinha lido ela em conjunto com o texto, né, que se chama Caridade Essencial, que tem no livro Vinha de Luz, que faz justamente esse laço com esse texto de Paulo, né, essa carta, a Epístola de Paulo. E só agora para mim que ficou claro muitas coisas que a gente escuta na doutrina espírita há muito tempo, né? Então, a gente sempre escuta na doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. E eu, sinceramente, até hoje, eu associava essa caridade à beneficência, à caridade dos atos exteriores, do ouvir, do silenciar, do doar, né? Mas eu nunca tinha associado essa caridade à reforma íntima que cada um de nós precisa empreender para fazer florescer as virtudes divinas, né? As sementes das virtudes divinas que habitam em cada um de nós. Então, eu quero trazer para vocês hoje essa ideia, né, de caridade essencial que vocês podem ler depois no capítulo 110 do livro Vinha de Luz, que parte justamente desse primeiro texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando ele fala assim, né, é muito justo, né, que se compreenda que, se a gente compreende que fora da caridade não há salvação, é muito harmônico com a justiça divina, né, essa frase, porque como ele fala aqui, né, como Kardec fala, a caridade está ao alcance de todos. Então, nunca no Espiritismo a gente escuta falar que a salvação está no dogma, né, está na doutrina. Antes se falava, não é, em outras congregações, se costumava falar fora da igreja não há salvação, né? E a doutrina dos espíritos propõe que fora da caridade não há salvação, né? Porque justamente essa caridade está ao alcance de todos. E que Deus é esse que se propõe, né, a excluir? Deus não é, né, excludente. Então, quando Paulo começa a dizer para a gente nesse texto, né, que eu tentei ler bem devagar para vocês irem sentindo mesmo as palavras, né, o ressoar das palavras. Quando Paulo fala assim que nenhuma linguagem, né, é suficiente, ou seja, nenhuma forma de comunicação, né, nem que ele falasse todas as línguas dos homens, nem que ele falasse todas as línguas dos anjos. Então, nenhuma forma de comunicação. Então, vamos pensar aqui na doutrina dos espíritos, na mediunidade, por exemplo, né? Na mediunidade que a gente consegue, vamos dizer assim, ter uma comunicação, porque mediunidade todos nós temos, né? Então, nenhuma comunicação, nenhum tipo de linguagem ou de comunicação é suficiente, ele diz, né? Porque ainda que ele falasse todas essas linguagens, se ele não tiver caridade, nada será. E aí depois ele fala, ainda nem que eu tenha o dom da profecia, então que eu consiga prever o futuro, ou descobrir os mistérios do mundo, ou conhecer tudo, né? Ter ciência de tudo. Ainda assim, se eu não tiver caridade, nada serei.
E depois ele fala da fé, né? A fé que transporta montanhas. A fé que transporta montanhas é muito maior do que a fé que qualquer um de nós tenha, né? A gente usa essa imagem, né, da fé que transporta montanhas justamente para tentar alimentar a nossa fé, né? Então, imagina, se você tiver a fé que transporta montanhas, que é onde a gente se inspira a nossa fé, mesmo assim não é suficiente. E depois ele fala aqui da doação material, né? Mesmo que, veja, ele não fala aqui de uma vida, quando ele dá o exemplo, é importante que vocês vejam que ele traz exemplos extremos, né? Então, a fé que transporta montanhas, a fé inabalável. Né? Quando ele vem falar de uma doação material, ele fala, se eu me despojasse de todos os meus bens. Ele não fala de uma parte dos bens, se eu me despojasse de todos os meus bens. Então, é o desapego absoluto da matéria. E como se não bastasse, ele fala do desapego da matéria que serve de veículo ao corpo, ao espírito, né? Ele fala do desapego ao corpo, se eu entregasse meu corpo para ser queimado. Então, é um desapego realmente absoluto. E ele diz que ainda assim, se eu não tiver caridade, nada serei. E então, o que é essa caridade que ele está falando, né? Porque, assim, quando eu falava em caridade, antes de estudar esses dois textos juntos, eu falava nessa caridade exterior, né? Eu falava nessa assistência ao outro, né? Como a gente viu aqui, Sandra falando no começo, né? Dessa necessidade de uma campanha, da gente conseguir olhar para o outro, olhar para os espíritos que estão em necessidade material, né? A gente fala de um medicamento, né? De uma assistência de medicamento. A gente fala da assistência da palavra, né? De um ensinamento. A gente fala de serviços externos, né? Que é justamente o que a gente conhece como beneficência. E que no texto do Vinha de Luz se traduz bem como obras de pedra, né? Então, são formas de atuar no mundo que são externas, né? Porque, de alguma forma, são exteriores a nós, né? Que estamos atuando aqui por meio de um corpo. Então, se não é isso, né, que é a caridade, se não é apenas isso que é a caridade, né? Não é que isso não seja caridade, mas isso é uma modalidade, é um tipo de caridade, né? Que é essa caridade exterior. Se não é isso que é caridade, somente, se isso não é suficiente, o que é essa caridade essencial? Né? Ou isso que, na parte final do texto, Kardec fala, define a verdadeira caridade, que não se mostra apenas pela beneficência, mas também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Então, o que é o conjunto de todas essas habilidades, de todas essas qualidades do coração, como ele fala, né? É a qualidade essencial. E aí, João, né, no capítulo 2, versículo 6, traz bem a definição do que é essa caridade essencial. Ele diz, e essa é a citação que abre o texto do Caridade Essencial no Vinha de Luz. E a caridade é esta, 2 pontos, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Nenhuma palavra sobra nessa citação. A caridade é que andemos segundo os seus mandamentos, né? Os mandamentos de Jesus. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele.
é, é, é quase assim transcendental a gente conseguir compreender o que é andar nele. Andar nele. O que seria isso, né? É a caridade essencial. E aí a gente precisa se perguntar. Mais à frente, nesse texto, no Vinha de Luz, a gente vai ler que andar nele é pensar segundo os ensinamentos dele no Evangelho. Andar nele é falar segundo os ensinamentos de Jesus no Evangelho. Andar nele é agir segundo os ensinamentos de Jesus no Evangelho. É viver verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. E aí aqui a gente consegue compreender o que Kardec fala quando ele diz que a caridade, a verdadeira caridade, não é apenas a beneficência ou a caridade exterior, não é apenas a assistência, o medicamento, o ensinamento. É pensar, falar e agir segundo os ensinamentos de Jesus no Evangelho. Mas como vamos fazer isso se estamos tão apartados, não é, do exemplo de Jesus ainda? Porque reconhecemos em cada um de nós as dificuldades íntimas que temos, né? E aqui eu percebo que a gente consegue casar, né, dois grandes ensinamentos da doutrina espírita, que fora da caridade não há salvação, e que a reforma íntima, né, deve ser o nosso o chão em que a gente pisa, o caminho que a gente se esforça para trilhar todos os dias. Então, reconhecemos as nossas debilidades, mas também reconhecemos que somos criaturas, né, que temos em nós a centelha divina. E por isso é possível que, através do nosso trabalho particular, de cada um de nós conosco mesmos, consigamos nos transformar para nos aproximar cada dia mais do pensar, do falar e do agir do nosso mestre. E isso significa viver verdadeiramente nele, como disse João, que a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos, que andemos nele. Então, é um ensinamento que, nas palavras, né, assim, no explicar, parece simples, né? Quando a gente compreende, quando a gente olha, estuda, pensa, raciocina sobre isso, acho que é uma coisa fácil de compreender. E parece para mim que a profundidade desse ensinamento está justamente no quanto ele ressoa dentro de nós. Se a gente conseguir pensar, né, seguindo um pouco no texto que o Evangelho traz para a gente, que a caridade se alegra com a verdade, que a caridade é paciente, doce e benigna. A gente já tem muito um norte, uma direção, né? Por onde seguir, por onde se questionar. Então, quando eu pensar assim, eu quero, né? Tenho vontade de praticar essa caridade essencial, eu tenho vontade de ir além, eu tenho vontade de prestar assistência material a uma família em necessidade, mas também, né? De trabalhar para que o meu pensar, o meu falar e o meu agir se aproximem dos ensinamentos de Jesus.
Quando a gente pensa nisso, e se propõe a isso, a gente tem um guia muito claro na epístola de Paulo, não é? Quando ele vai descrevendo a caridade. A gente pode se perguntar, quando a gente pensar, falar ou agir, né? Se a gente está exercitando a paciência, se a gente está sendo paciente, se a gente está sendo doce. Doce realmente é uma virtude muito longe da nossa realidade, não é? Porque quando muito, a gente consegue calar. Mas doçura, pelo menos posso falar por mim, é algo muito. Porque você não finge doçura, não é? Você não treina doçura, você externa uma coisa que sai pelos seus poros, né? Não tem muito como você fingir aquilo ali. Então, acho que doçura, nossa, é de uma singeleza que a gente pode se apegar nisso para ir reformando vários dos nossos comportamentos, né? A caridade é benigna, né? Não é invejosa. Então, a gente pode se perguntar quando a gente está pensando, falando ou agindo. Essa minha fala está sendo invejosa? Tem uma inveja nela? Está sendo temerária? A caridade não é temerária. Está sendo precipitada? Será que eu estou sendo precipitada? A caridade não é precipitada. Não é orgulhosa. Não é desdenhosa. Não procura os próprios interesses. Quais de nossas ações? Acho que se a gente conseguir pensar assim, uma ação por dia, ou um pensamento, ou uma fala, ou uma ação nossa que seja por dia, que não procurou atender os nossos próprios interesses. A nossa vida parece um contínuo atender aos próprios interesses. Ainda que a gente consiga estender próprios interesses para os interesses da nossa família nuclear ali mais próxima, né? Mas que a gente conseguir ir adiante, a gente parece estar sempre nessa roda, né? Do despertar, comer, assear, vestir, trabalhar. Então, parece que estamos sempre desdobrados, dando voltas em torno dos nossos próprios interesses. Será que um pensamento do dia, uma oração do dia, a gente pode fazer sem ser para atender nossos próprios interesses? É um exercício que a gente pode se propor. A caridade não se vangloria. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. A caridade não se irrita. Não se irrita. Ele fala aqui até, vou até procurar. Não se irrita com nada. Com nada. Não se irrita com nada. Eu acho que eu vou fazer um quadro com essa parte aqui da fala, botar assim nas paredes todas da minha casa. A caridade não se irrita com nada. 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 Eu consigo dizer 1 milhão de razões pelas quais eu acho que eu estou certíssima em me irritar. Né? Eu acho com muita razão para estar irritada naquele momento. Mas a caridade não se irrita com nada, Senhor. Então, estamos longe. Mas sabemos para onde queremos ir, porque temos o norte, temos a direção, né? Podemos dizer que vamos devagar, mas não podemos dizer que vamos na direção errada, porque a direção a gente sabe, está aqui no Evangelho. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. E aí, quando a gente pensa nessa caridade essencial, eu achei muito interessante também que no texto do Vinha de Luz, ele fala assim, que eu pensava que era uma ordem inversa. Eu pensava assim, primeiro eu vou, então, exercitar essa caridade exterior, né? Já que não é
natural e que eu não sou, assim, naturalmente benevolente, enfim, que eu preciso me esforçar para isso, né? Então, eu vou começar me treinando, me educando, né? A partir dos atos exteriores. Eu raciocinei assim, né? E aí, eu vou atender pouco a pouco, né? A essa beneficência, né? A essas obras de pedra, né? E isso vai me ajudar a desenvolver a caridade essencial. Não acho que deixa de ser verdade, é um instrumento, né? Para a gente desenvolver nós, enquanto espíritos ainda renitentes, né? Mas eu tenho que dizer que a proposta não é exatamente essa, né? Porque o que eu proponho que vocês leiam depois esse texto, né, do Caridade Essencial do Vinha de Luz, o que nos diz ali o texto é o seguinte, que antes da caridade que se manifesta exteriormente, antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente, pratiquemos a caridade essencial. Então, parece que a gente não pode ir muito pela essa minha lógica, né? Vamos dizer assim, vai brotar naturalmente, vai florescer naturalmente, né? Parece que a gente precisa realmente de uma dose de esforço e de trabalho para o nosso íntimo. Parece que se a gente olhar somente para esse trabalho de beneficência exterior, esse íntimo pode ficar esquecido. Parece que a gente vai precisar fazer pelo menos os dois ao mesmo tempo. Mas parece que não vai dar para a gente deixar a caridade essencial para depois, né? Porque realmente parece que ela é bem o apelo que a gente tem da reforma íntima. E aí faz muito mais sentido, não é? O fora da caridade não há salvação. Faz muito mais sentido. Porque não é apenas essa beneficência exterior. Seria muito mais fácil a salvação, né? Que a gente entende o que se diz por essa palavra, se fosse essas obras de pedra que fossem nos salvar. Mas não é, né? Não é. Então, antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Então, podemos erguer muitas dessas obras de pedra. Podemos dar o pão ao faminto, podemos dar água ao sedento, podemos dar remédio ao enfermo, podemos levar luz ao ignorante, sem que estejamos trabalhando para a edificação e a redenção de nós mesmos. Então, parece um pouco mais complexo, assim, né? Do que a gente poderia pensar se pensasse fora da caridade não há salvação, como essas obras de pedra, essa caridade exterior. E por isso que eu sinto esse ensinamento realmente como muito profundo, assim, porque ele nos chama realmente a refletir, né? O que a gente está fazendo para edificação e redenção de nós mesmos. Porque isso é um trabalho que ninguém vai poder fazer por nós. Só nós, né? Conhecemos o nosso íntimo e podemos trabalhar para edificação e redenção de nós mesmos. E aí, no Vinha de Luz, né?
ele diz assim para a gente que por que a gente tem que antes, né? Por que a gente não pode se dedicar à caridade exterior e em algum momento essa caridade essencial vai brotar naturalmente dentro da gente, né? E a gente vai se dedicar a ela. E aí o texto diz o seguinte: ninguém pode assistir aos outros, ou seja, a gente não pode dar pão ao faminto, água ao sedento, remédio ao enfermo, levar luz ao ignorante, com eficiência. Então, poder podemos, né? Mas ele fala aqui do modo, de uma forma eficiente, ou seja, levando. A eficiência está ligada aos resultados, né? Com resultados concretos, se não procurarmos a edificação de nós mesmos. E se a gente parar para pensar, né, faz todo sentido. Faz todo sentido. É porque parece que realmente, posso falar por mim, assim, a gente vai procurando o caminho que é mais fácil, né? Então é a caridade, então eu vou me envolver aqui nessa ação aqui, então eu vou trabalhar nisso, então eu vou trabalhar naquilo, e parece muito mais fácil a gente se voltar para esse trabalho externo e esquecer esse trabalho interno, ou até compreender, né, e aceitar e sentir mesmo que esse trabalho interno precisa vir antes, né? Também não é aqui, é bom esclarecer, né, que a gente tem que fazer esse trabalho interno e só quando a gente estiver pronto, atingirmos a perfeição, é que a gente vai fazer o trabalho externo. Também não é disso que os espíritos nos falam, né? Não é isso, né? É só para a gente refletir que esse trabalho externo, essa dedicação, assim, eu acho que é uma reflexão muito importante, assim, para a gente na caminhada espírita, né? Às vezes, esse trabalho externo, ele é uma forma, esse trabalho externo que a gente se dedica com tanto afinco, ele pode ser, só cada um de nós vamos saber, uma forma da gente fechar o olho, deixar de lado ali um pouquinho aquele trabalho interno, porque ainda é muito doloroso para a gente olhar para aquele caminho. Então, é legítimo, né, que a gente comece por esse trabalho externo, que a gente se aproxime dos ensinamentos, dos estudos, por meio desse trabalho externo, é legítimo, mas a gente precisa saber, assim, ser honesto com nós mesmos, de que uma hora a gente vai ter que olhar para esse trabalho interno, que precisa ser feito por nós. Então, a gente pode adiar, a gente pode se enganar, né? Podem perceber, assim, que às vezes a gente conhece alguém, ou até nós mesmos, né, em alguns momentos da vida, temos, assim, uma agitação no fazer muito grande. Sabe aquelas pessoas que, ou nós, né, quando a gente não consegue ficar parado, que a gente faz muita coisa e movimenta muita coisa material, assim mesmo, né, e tá sempre resolvendo uma coisa, é muito comum que isso sinalize a nossa dificuldade em aquietar e ouvir o que estamos sentindo naquele momento, né? Às vezes eu pelo menos, às vezes, quando eu tô muito agoniada, eu tenho que arrumar alguma coisa, assim, arrumar um guarda-roupa, arrumar alguma coisa na casa, né? Às vezes a gente tem essa... É porque tá tão difícil para a gente lidar com o que está dentro de nós que a gente arruma alguma coisa para movimentar essa energia fora, né? E pode ser um auxílio naquele momento, realmente. E a gente pode usar desse mecanismo, né? Para conseguir chegar no momento que a gente vai olhar para dentro. O que eu gostaria de deixar como reflexão é que uma hora a gente vai ter que olhar para dentro, né? Assim, eu pelo menos, né, depois dessa leitura de hoje, eu não vou poder dizer que eu estava enganada, que eu achei que eu estava fazendo ali toda a cartilha e que, nossa, mas eu pensava, né, que estava indo tudo direitinho. Agora eu não posso mais, eu sinto isso, né, agora eu não posso mais.
Eu posso continuar me dedicando prioritariamente ao trabalho externo, mas eu sei que eu vou estar desvirtuando o trabalho, ou fechando os olhos para um trabalho que também precisa ser feito, né? Até para que esse trabalho externo, como nos diz aqui, seja feito de maneira com eficiência, né? Então, imaginem só, se a gente consegue resultados tão positivos, né, com a nossa ação externa, com essas obras de pedra, como se chama no bem, quando a gente não está sintonizado com esse trabalho interno, imagine quanto que a gente não vai conseguir, se a gente conseguir andar lado a lado ali. Realmente parece que vai, porque ele fala essa palavra, né? É bem interessante, porque essa palavra, ela remete até a uma coisa material, né? Eficiência. É essa palavra usada. Ninguém pode assistir aos outros com eficiência. Não está falando com bondade, com amor, né? Não está uma coisa muito sutil, é concreto mesmo ali, com eficiência, se não procurou a edificação de si mesmo. Então, se a gente acha que com essa nossa dedicação, né, com essa nossa caridade externa hoje, a gente está conseguindo enxergar resultados, porque a gente enxerga realmente, né, quando a gente faz uma ação dessa, a gente enxerga que leva algum conforto mínimo ali para uma outra pessoa, né, para uma família, quem sabe, para um grupo, quando é um abrigo, a gente enxerga um resultado positivo. Mas se ele fala para a gente que ninguém pode assistir aos outros com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo, então se a gente procura a edificação de nós mesmos, a gente vai poder fazer esse mesmo trabalho de uma maneira assim exponencial, né? Exponencial. Não é que um anula o outro, né? Não acho que a gente precisa também olhar para esse outro lado da caridade essencial. Então, gente, eu acho que, assim, para mim, esse texto é muito, muito profundo mesmo. Ele me reverberou muito dentro de mim, assim. Eu quero só ler um parágrafo final aqui para vocês. E espero que essa reflexão tenha tocado também a vocês, como tocou a mim. E aí eu quero deixar vocês só com essa reflexão final, tá? E vou encerrar, porque eu acho que realmente eu sinto que foi um conteúdo muito denso, assim, sabe? Muito profundo. Aí, no último parágrafo desse texto, caridade essencial. Sem esta, né, a caridade essencial, sem a caridade essencial, que aí eu posso retomar aqui para vocês, né, que é essa edificação e redenção de nós mesmos, né, que é vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós, que é o conjunto de todas as qualidades do nosso coração, né? Sem tudo isso, sem esse trabalho íntimo, né? Poderemos levar a efeito grandes serviços externos. Então, veja, não se nega o potencial, né? Dos nossos braços trabalhando nesses serviços externos. Poderemos alcançar intercessões valiosas em nosso benefício. Ou seja, poderemos até colher frutos desse trabalho externo. Poderemos espalhar notáveis obras de pedra. Mas, dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos de luz. É muito, muito... eu consigo até enxergar, assim, o momento, pelo menos para mim, né? Eu consigo enxergar esse momento que ele fala, né? No instante de supremo testemunho na fé. Tenho certeza que cada um de nós já viveu, ainda que consegue se lembrar, né? Nessa existência mesmo, né? De momentos em que a gente sente, que a gente sabe
que está ali vivenciando um momento chave na nossa encarnação, né? Que é ali um momento de supremo testemunho na fé. E se a gente conseguir voltar um pouco mentalmente para esses momentos, a gente vai ver que caem por terra, né, várias das nossas desculpas cotidianas ou justificativas que damos a nós mesmos para as nossas ações tortas, né? Parece que realmente, eu acho que a ideia de se descortina um véu, né? Nesses momentos de suprema testemunha na fé, se descortina um véu. E aí a gente não pode não ver, não pode desver, né? Então, nesses momentos, né, a gente pode ter feito grandes serviços externos, a gente pode ter espalhado notáveis obras de pedras, mas sem esse trabalho íntimo de edificação, de construção, de pedra sobre pedra dentro de nós mesmos, vamos estar vazios e desolados. E não é, percebam, não é um julgamento que vai vir de fora. Não é um dedo que vai se apontar sobre nós. Saberemos nós mesmos, né? Que estamos nessa condição de mendigos de luz, porque negligenciamos esse trabalho íntimo. E por isso que eu acho que é tão importante essa mensagem, porque não precisa eu vir aqui falar isso hoje, ou eu ler esse texto, né, para eu saber disso. Dentro de nós já sabemos, né? Mas quando a gente lê ou quando a gente escuta alguém falar, parece que a gente relembra. E por isso que eu acho que esse texto toca muito em cada um de nós, né? Porque parece que a gente relembra do nosso compromisso. Nossa, eu tô me deixando cegar, né? Eu tô me desvirtuando, eu tô me enganando, né? Porque a gente já esteve nesse momento de supremos testemunhos de fé em outros desenlaces, né? Em outros desencarnes e até em outras encarnações, né? E a gente já se viu assim. Acho que se a gente consegue entrar em contato com nós mesmos, a gente sabe exatamente o que a gente sentiu e é vazio e desolação mesmo, né? Então, que esse lembrete, né? Que essa mensagem de Paulo, né? E conjugada aí com esse texto de João também, né? E do Vinha de Luz, né? Que é Psicografia de Chico, e é a mensagem do Espírito Emmanuel, que possa trazer luz, né? Despertar, lembrar a gente, acender aquele avisozinho interno de que é muito importante que a gente não negligencie o nosso trabalho íntimo, né? A nossa mudança, a nossa reforma íntima, que pelo menos a mesma energia que a gente emprega nessas obras de pedra, a gente empregue igualmente na nossa transformação. Boa noite.